Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá joia? Bom, eu estou aqui para falar sobre a solidão na velhice. Eu sou Ricardo, sou médico geriatra. Fui convidado aí pelo intermédio do Júlio, Dr. Júlio, para falar sobre a solidão na velhice, então, nesse módulo aí de saúde emocional e espiritualidade. Então, vamos começar. Bom, então, primeiro o plano de apresentação, né, do que a gente vai falar. Então, primeiro, qual a importância do tema. Vamos definir solidão, vamos falar dos fatores que levam à solidão, a participação social e medidas que ajudam no combate da solidão nesse contexto agora da pandemia de Covid-19. Bom, então, qual a importância? Então, agora veio mais à tona, né, por conta da pandemia de Covid-19, né? Então, o isolamento social já é uma coisa bastante estudada, principalmente no idoso, né, por conta tem um risco maior do isolamento, apesar de que acomete todas as idades, né? Ainda mais com a sociedade moderna, né, que a gente está cada vez mais individualista, vivendo no seu quadrado, né? Então mas de qualquer maneira em cada faixa etária acaba tendo sua peculiaridade, né? É, mas com certeza, né, esse impacto por conta da pandemia, a questão do idoso ser do grupo de risco que pode evoluir de maneira mais grave aí, né, com a Covid-19. Então, por conta disso aí que esse tema está bastante em voga no momento, né? Teve uma pesquisa pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia em 2017 que perguntou para os idosos brasileiros qual a maior preocupação que eles tinham. E, em primeiro lugar, eles falavam que era o medo da solidão, né? Depois, aí, seguido pela incapacidade de enxergar ou de se locomover. Em terceiro lugar, aí, o desenvolvimento de doenças graves. Então, a maior preocupação aí foi o medo da solidão, né? E também aí o problema da solidão, né, que está associado a muitos desfechos ruins, né? Então, por exemplo, transtorno de ansiedade, depressão, demência e até mesmo morte, né? Então, por isso da importância desse tema. Então, começar definindo, primeiro fazer uma definição mais formal, uma definição acadêmica. Então, isolamento social, né, seria a ausência de senso de pertencimento, de engajamento social e da qualidade das relações com os outros. E a solidão é a percepção subjetiva ou sentimento de perda de companhia, né? Então, aquela questão interna de cada um de se sentir sozinho, né? Bom, então, de uma maneira mais poética, né, Vinícius de Moraes aí falava, né, que a maior solidão é a do ser que não ama, a maior solidão é a do ser que se ausenta, que se defende, que se fecha, que se recusa a participar da vida humana. A maior solidão é a do homem encerrado em si mesmo, no absoluto de si mesmo, e que não dá a quem pede o que ele pode dar de amor, de amizade, de socorro. Então, Vinícius de Moraes aí traz essa solidão aí da pessoa que se fecha em si mesmo, né? E não tem medo ou não quer mostrar o que tem de si para os outros, né? Por receio, né? E ele considera isso aí a maior solidão. Tem aquela definição mais formal, né? Mas para a gente perceber, sentir o que é realmente solidão, acho que a poesia e depois aí algumas passagens da Bíblia que eu vou passar mais para frente, que a gente vai ver, ou mesmo experiência da vida de outras pessoas, né? Esse é o Pepe Mujica, né, ex-presidente do Uruguai, que durante a ditadura uruguaia ficou 14 anos presos, né? Dentro desses 14 anos, 7 em solitário. E ele diz, né, que depois da pena de morte, a solidão é um dos castigos mais duros, né? Então, por exemplo, a gente, né, no começo da pandemia, a gente não sabia quanto tempo que ia ter que ficar longe das pessoas, né, e em isolamento, em distanciamento. A gente pensou ali, será que vai ser uma semana, um mês, 2 meses, né? E imaginar que a pessoa ficou numa solitária por 7 anos, né, é muito inimaginável, né? A gente agora está no sétimo mês aqui, né, considerando de março até outubro agora, né, e a gente está sentindo na pele como é difícil
ficar sozinho, né? Bom, então, agora vamos para umas passagens da Bíblia, né? Então, a primeira seria o Jesus ora no Monte das Oliveiras, né? Então, eu vou ler aqui com vocês, vocês podem acompanhar junto, tá bom? Então, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-se dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Então, aí essa passagem, né, que o Jesus aí se sentiu sozinho em relação aos discípulos, né, que dormiam quando deveriam orar, estavam longe quando deveriam estar perto, né. Outra passagem bastante também importante aí, a solidão de Jó, né. Então, vou ler aqui de novo, vocês acompanham, tá joia? Bom, se grito, é injustiça, não obtenho resposta. Clamo por socorro, todavia não há justiça. Ele bloqueou meu caminho e não consigo passar. Cobriu de trevas as minhas veredas. Despiu-me da minha honra e tirou a coroa de minha cabeça. Ele me arrasa por todos os lados enquanto eu não me vou. Desarraiga a minha esperança como se arranca uma planta. Sua ira acendeu-se contra mim. Ele me vê como inimigo. Suas tropas avançam poderosamente. Cercam-me e acampam ao redor da minha tenda. Ele afastou de mim meus irmãos. Até os meus conhecidos estão longe de mim. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro. Veem-me como um estranho. Chamo meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Não passo de pele e ossos, escapei só com a pele dos meus dentes. Né? Então, muito forte aí essa, principalmente esse finalzinho, né? Escapei com a pele dos meus dentes, só sobrou isso dele. Bom, então assim, tem aquela definição mais formal, acadêmica, inicial, né? Bem seca, né? A gente não consegue perceber, sentir o que é a solidão, né? E dessas outras maneiras eu acho que dá para perceber de uma melhor maneira aí, né? Tanto aí com a passagem de Jesus aí no horto quanto a solidão de Jó. Bom, o que pode levar à solidão? Doenças, né? Então, doenças incapacitantes, por exemplo, uma artrose de joelho importante, que a pessoa não consegue andar, tem uma dificuldade importante para andar, por exemplo, o idoso tem essa dificuldade, fica mais difícil dele poder sair, se locomover, se relacionar com outras pessoas fora de casa, né? Aposentadoria também é outra questão bastante comum, né? No idoso aí, é muito individual, né? Tem pessoas que se adaptam melhor, outras menos, né? Porque a aposentadoria muito está relacionado, né, com esse período de produtividade que a pessoa teve e agora interrompeu, né? Algumas pessoas se adaptam bem, conseguem substituir nesse tempo que era do trabalho para atividades de lazer, atividades espirituais, né? Então, pode ser uma coisa boa, mas muitas vezes, né, traz aquela questão, né, que tem muito associada ao trabalho, de ser útil, de ser produtivo, né, que deixa de existir depois que para de trabalhar, né. A viuvez, né, isso é um impacto para todos aí, né, então, quando o cônjuge falece, muitas vezes aí um tempo de casamento grande, por muito tempo, dividindo a mesma rotina, né, as angústias, as felicidades, as tristezas da vida, né, e de uma hora para outra, ou às vezes até
se for uma doença mais arrastada, né, algum tempo, de qualquer maneira, né, um impacto muito grande aí para qualquer um, né, que vivencia isso e que com certeza predispõe aí a maior solidão, né? E qualquer outra mudança também na dinâmica familiar, né? Por exemplo, filhos que vão morar longe, em outro país, que dão suporte, davam suporte e agora fica mais difícil, né? Então, tem esses fatores aí que a gente consegue enxergar que pode levar à solidão. Bom, agora a gente vai falar dos efeitos positivos da participação social na saúde dos idosos. A participação social, então, traz o quê? Melhora dos sintomas depressivos, tem menor risco de evolução de comprometimento cognitivo leve para o grave. Bom, para a gente entender aqui melhor, né? Esse comprometimento cognitivo, por exemplo, um déficit de memória, um comprometimento da memória importante, né? É considerado leve quando a pessoa consegue, ainda o idoso consegue fazer suas coisas do dia a dia. Por exemplo, ele ainda consegue lembrar da senha do banco, vai lá, consegue tirar o dinheiro, se virar, pagar algumas contas, consegue dirigir, sair, consegue manter a funcionalidade, as coisas do dia a dia ele continua mantendo. O comprometimento cognitivo é considerado grave, né, quando ele já não é mais capaz, né, de fazer as coisas do dia a dia, precisa de ajuda de uma pessoa, né. Então, o déficit de memória, o comprometimento da memória é tão importante que ele já não consegue se virar sozinho no dia a dia, precisa de alguém sempre junto com ele, né. Também, o outro efeito positivo aí da participação social é a menor mortalidade, está associada a menor mortalidade, e também está associada aí à manutenção da independência para as atividades de vida diária. Que é isso que estava falando da funcionalidade, né? A pessoa manter-se ativo, mantendo, fazendo, se virando sozinho, fazendo as coisas do dia a dia sozinho. E também, outro efeito positivo é a redução de institucionalização, né? Então, o idoso aí que é encaminhado para a instituição de longa permanência, né? Então, também reduz esse risco aí, né? Instituição de longa permanência era o que era chamado aí de asilo, né? É um termo horrível, né? Pejorativo, então a gente nem usa mais, a gente fala instituição de longa permanência para idoso. E como que essa participação social melhora o bem-estar dos idosos? Na verdade, é uma via de mão dupla aí, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? Então, a saúde e a participação social têm essa mesma via de mão dupla, né? Então, quem tem uma condição de saúde melhor vai ter uma participação social maior, tende a ter uma participação social maior. E quem tem uma participação social maior também tem uma saúde melhor, né? Estimula mais o fato de ter contato com outras pessoas, isso traz, às vezes, um senso de autocuidado melhor, a pessoa procura cuidar melhor da saúde, né? Bom, e como estimular a participação social? Então, o que a gente precisa lembrar, o que é muito importante, né, é que a gente tem que envolver o idoso, né, nas atividades de suas preferências, habilidades e referências culturais. Não adianta orientar, fazer coisa que ele nunca fez na vida e fazer, ou não gosta de fazer, mandar fazer para ele poder ocupar o tempo dele. Não, não é assim. Você vai recomendar, ele vai estimular aquilo que ele gosta de fazer, aquilo que ele já tem alguma certa experiência ou curiosidade de poder fazer, né? Aqui eu deixei duas figuras de atividades que é bem associada aos idosos, mas necessariamente às vezes a pessoa não gosta de fazer um crochê, jogar bote, né? Isso aí é de cada um, né? Então a gente tem que considerar isso, né? Para poder recomendar ou estimular o idoso a se permanecer ativo e uma participação social, né? Bom, e tudo nesse contexto, né? Eu vou falar da participação social, como tentar estimular isso no contexto da pandemia de Covid-19, né? Porque a pior solidão que se está vivendo hoje, que a gente está vendo bem corriqueiramente, né? É a solidão dos pacientes que acabam internando por conta de Covid, né? Porque quando interna, né, não fica sem visita de familiar, então o momento que a pessoa está mais precisando, está mais frágil, com a saúde debilitada, ela está sozinha.
o que ela pode ali, o que ela consegue ter é só a visita dos profissionais de saúde. E às vezes nem consegue enxergar quem está ali, né? Você vê, tem todo esse equipamento, luva, esse escudo facial, a máscara, né? Então, você nem consegue ver direito quem está ali, né? Então, o máximo você fica ali com catéter de oxigênio, isso aí num ambiente de enfermaria, por exemplo, o máximo tem uma televisãozinha ali, né? E você sozinho, dia e noite, né? Então, é muito complicado, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, para manter as medidas, os idosos principalmente, porque grupo de risco tem mais risco de evoluir mal por conta da Covid, com as formas graves da Covid, né? Então, tentar ao máximo aí se resguardar, né, para não ter contato com as pessoas e Deus me livre aí se contaminar pelo novo coronavírus. Bom, e como combater então a solidão nesse contexto da pandemia? Bom, a inclusão digital, né, já é uma coisa bastante importante, agora ainda mais, né, se tornou bastante evidente, que é a maneira como a gente consegue, à distância, manter o contato e ter uma participação social, né? Então, quem às vezes, né, não é todo mundo que é possível conseguir aprender ou ter mais ou menos facilidade, né? Mas, de qualquer maneira, um filho, um neto, alguém que possa, com muita paciência, poder orientar, né? Porque é uma coisa que já ajuda bastante, né? Uma videochamada, conversar com um netinho, ver um bisnetinho, né? Uma coisa já que alivia e traz um bem-estar muito, muito grande aí para os idosos, né? Atividades religiosas online, né, que todo mundo aí vem fazendo, né, a gente já voltou algumas atividades presenciais, né, eu estou falando em outubro de 2020, aqui em São Paulo, já desde o final de junho, né, foi autorizado pelo Estado de São Paulo poder fazer a reabertura, né, das igrejas, respeitando o distanciamento, máscara, né, sem aglomerar, né? Mas principalmente para os idosos eu ainda recomendo que, se puder, assim, mantenha-se fazendo suas atividades online, as suas atividades espirituais, religiosas, porque mesmo hoje no Brasil, né, a gente está falando estava até 3 semanas atrás uma média de 1.000 mortes por dia, né, pelo Covid. Hoje a gente tem em torno de 700 mortes por dia, né? Então, um número ainda muito alto, o vírus ainda está circulando bastante. Então, mesmo com essas flexibilizações, agora um pouquinho mais, liberou um pouco mais as atividades, mas mesmo assim, eu ainda recomendo que, se puder, continuar em casa aí, tá bom? O teleatendimento psicológico também é uma outra possibilidade. Teve esse programa que desde o começo da pandemia foi criado aí, o Escuta 60 Mais, que é um grupo de psicólogos aí que acolhe, atende os idosos, conversa, né, poder orientar também. Tem também atividade física com orientação online, então você vê que é um grupo aí de idosos na imagem, né, meio improvisado, aí o professor vai, orienta as atividades, todo mundo junto, aí com um cabo de vassoura aí erguendo para cima e para baixo, adoção de pets, então tem aquela questão, né, que eu falei, então depende da preferência da pessoa, né, também se ela tem uma independência, consegue cuidar de um cachorrinho, de um gatinho, se não gosta, nunca gostou, não vai ser agora que vai gostar, né, então, mas é uma ideia para quem gosta e traz uma companhia boa, né. E bom, assim, com certeza, né, muito difícil, a gente está desde março, né, na, vivendo, né, tomando as medidas em relação à pandemia, e já 7 meses, né, difícil a gente imaginar ficar todo esse tempo dentro da própria casa, né, direto desse jeito, né, então, para coisas que são, para atividades que são de baixo risco de contaminação, por exemplo, um passeio no parque,
que é uma atividade em um lugar aberto, você de mantendo distanciamento, em um lugar que não esteja aglomerado, né, é possível fazer, né? Então, uma situação dessa é uma que traz um bem-estar, né? Você está num ambiente tranquilo, né? Respirar um pouco de ar puro aí, olhar um pouco para o céu azul, é uma coisa que traz um bem-estar muito bom, né? E o risco de contaminação é menor, né? Está em ar, tá num lugar aberto, né? Onde tem uma circulação de ar maior, né? Com máscara, distância da outra pessoa, então é um risco menor, né? Bom, então acho que é isso, viu? Obrigado, pessoal. Qualquer coisa, se quiser mandar um e-mail, alguma dúvida, fique à vontade, tá? Obrigado.